Boa tarde para você, 2h07. Já estamos chegando por aqui com o balanço da Copa. Lembrando que hoje, a partir das 17 horas, tem Alemanha e Brasil. E você acompanha aqui pela sua 104 FM. A 104 que fez uma parceria com a Rádio Tupi e transmite ao vivo aí o jogo entre Brasil e Alemanha. Agora, diretamente do Estúdio B da 104, Irajá Felipe comanda aí o balanço da Copa. Boa tarde, Irajá. Márcio Costa, boa tarde para você, brasileiros e brasileiras aí, boa tarde, terça-feira aí, nesse Brasil, nessa Copa do Mundo que tá sendo maravilhosa, né? Hoje, logo mais, tem esse jogão do Brasil e da Alemanha. Eu estou recebendo aqui os convidados, a Fernanda Guimarães, o Rodrigo Ostalácio, meu amigo Bica, Edinho Cirilo, Raul Fontes, pra gente bater aquela bolinha aí, véspera desse jogão de logo mais. Antes de devolver a bola pra você, mas pra gente dar os canais de comunicação aí pros nossos ouvintes, quero a galera participando aí conosco, tem muitos brindes aí pros ouvintes. Eu queria passar rapidinho aí que essa Copa do Mundo tá sendo emocionante, né? Pra você ter uma ideia, eu cheguei a torcer pro Irã, acreditar que o Irã fosse vencer a Argentina, que o México venceria a Holanda, que a Argélia fosse derrubar a Alemanha, e quando os Estados Unidos caíram diante da Bélgica foi demais, e teve a Costa Rica que foi demais. Copa do Mundo maravilhosa. Boa tarde para vocês, turminha. Márcio, e como a galera aí, o pessoal participa conosco. Isso mesmo, Irajá. O pessoal vai poder participar através do WhatsApp, né? Mandando aí sua mensagem através do telefone 3798611886. Mandar o seu palpite, a sua opinião, através aí do WhatsApp 3798611886. Tem o nosso telefone de contato, que é o 33711886. Você fala com as nossas atendentes ou através aí do Facebook, facebook.com/104FM oficial. Lembrando que no finalzinho do programa de hoje estaremos sorteando brindes aí entre os participantes, viu, pessoal? WhatsApp 3798611886, facebook.com/104FM oficial ou através do nosso telefone 33711886. Dê a sua opinião, o seu palpite. Maravilha, de volta aqui, Márcio, e lembrando que a partir das 5 da tarde aí, a 104 FM e a Super Tupi do Rio de Janeiro, estaremos transmitindo aí esse jogão de Brasil e Alemanha. Bem, pessoal, boa tarde pra galera toda aqui pra bancada, e eu gostaria de começar esse papo aqui perguntando pra vocês aqui, porque no jogo aí contra a Colômbia, parece que houve uma evolução, as pessoas têm me falado, Irajá, parece que o time evoluiu contra a Colômbia, ou a Colômbia que era um pouquinho aí mais modesta. Eu começo perguntando pra você, Rodrigo, a gente evoluiu aí, como é que você viu o Brasil contra a Colômbia aí? Boa tarde, Irajá, boa tarde a todos os amigos aqui da bancada, boa tarde aos ouvintes da 104. Bem, Irajá, como você disse, eu acredito sim que o Brasil teve uma pequena melhora frente à Colômbia, principalmente no primeiro tempo. Mas só que para pegar essa Alemanha, eu acho que tem que ter mais determinação e melhorar mais ainda. Um ponto foi negativo no jogo, mas acho que seja positivo para esse jogo, é que o Neymar não teve bem no jogo contra a Colômbia. E às vezes, com a motivação dos outros jogadores, por ele ter machucado e com mais determinação, a gente pode suprir essa falta aí e fazer uma grande partida, assim eu espero. Bacana, boa tarde para você, Bica, seja bem-vindo aqui na Mais Legal. O que você viu aí desse Brasil contra a Colômbia? O que você acha desse jogo e que vem por aí? Boa tarde, Irajá, boa tarde aos ouvintes da Rádio 104, aos companheiros de bancada. Como o Rodrigo disse agora, o Brasil, o primeiro tempo foi excelente contra a Colômbia, jogou muito bem. Agora, o segundo tempo, né, a Colômbia já veio um pouco mais determinada em atacar o Brasil, até porque o resultado não interessava mais para a Colômbia. Então, ela adiantou a sua linha de marcação, né, e o Brasil não estava sabendo sair dessa linha de marcação da Colômbia, né, e o James, né, resolveu jogar um pouquinho mais, que é o 10 da Colômbia. Então, aí melhorou um pouco mais a Colômbia. E eu acredito também que a Colômbia sufocou o Brasil, principalmente ali terminando o jogo, porque o Filipão, ele colocou o Hernani, colocou o Ramírez, depois ainda colocou o Henrique, ou seja, ele povoou muito o meio campo, né? Só com meio campistas,
E ainda com a saída do Neymar, ele ainda colocou o Henrique ali como terceiro zagueiro. É evidente que aí ele chamou a Colômbia para cima, né, da defesa do Brasil, aonde que o Brasil, nós, né, passamos um sufoco danado naquele jogo. Bacana, viu, Bica? Daqui a pouquinho a gente vai voltar toda a artilharia aí pra Alemanha, daqui a pouquinho a gente vai falar muito da Alemanha. A gente tá dando, assim, só um apanhado, porque as pessoas me falaram, Irajá, eu senti o Brasil melhor aí contra a Colômbia. Edinho Cirilo, boa tarde pra você. Como é que você viu esse Brasil? Como é que você vê esse clima de expectativa aí pra esse jogão de logo mais? Boa tarde aí, meu irmão. Boa tarde, Ira, boa tarde, ouvintes, amigos da bancada. Eu acho que o jogo contra o time da Colômbia, a gente comentou aqui, eu fiz o comentário, falei que com a entrada do Paulinho e do Fernandinho, meu comentário seria a melhor formação que o Brasil teria, e realmente o Brasil jogou bem. Mas por quê? Porque eu acho que o Paulinho não estava entrando na dele ali. Quando entrou Paulinho e Fernandinho, o Brasil jogou bem, né? O Brasil avançou, o Brasil foi ofensivo, ao mesmo tempo o Brasil conseguia reter aquela bola no meio de campo. Agora, a minha preocupação hoje é que ele voltou o Luiz Gustavo, quer dizer, ele não vai sacar o Paulinho, no meu modo de ver, ele não vai sacar o Paulinho, vai manter o Luiz Gustavo. Então, o problema do Brasil hoje é com a Alemanha. A Alemanha, eu comento que ela tem um poder de destruição muito forte, né? E você vê a Alemanha, você vê o Bayern jogar, praticamente a mesma coisa, né? A Alemanha com o Bayern. Então é aquele time de tic-tac, né? É o time que toca muita bola e os caras têm uma precisão muito grande. Então, se o Brasil jogar questão de gente no meio de campo, é complicado. É igual o Bic falou aqui, você chamar os caras, entendeu? Então, no meu modo de ver, eles tinham que entrar com o Bernard ou com o William. Se ele julgar questão de gente no meio do campo, ele vai chamar o time. Aí, meu amigo, é sufoco. Aí é sufoco mesmo. Pode segurar aí o coração. Dinho, valeu aí. É difícil a gente falar desse jogo que já aconteceu com a Colômbia, que nossas atenções estão todas aí voltadas para o jogão de logo mais contra a Alemanha. E eu queria perguntar para você, Raul, a gente vai falar muito dessa Alemanha, vamos falar desse meio de campo aí, viu, Edinho? Esse meio de campo da Alemanha, vamos falar para todo mundo. Eu vou perguntar pro meu amigo Raul Fontes aqui, porque o Neymar chegou aí como a nossa estrela na Copa, ele tá fora desse jogo, Raul, mas uma pessoa que tem se destacado aí pela liderança, pelo futebol, me parece que aí é um cara que tá sendo reconhecido pela FIFA, é o Davi Luiz, né, Raul? Boa tarde. E como é que você vê essa expectativa aí também, Raul? Boa tarde, Irajá, boa tarde, companheiros aqui no estúdio, boa tarde, ouvintes da 104 FM. Olha, Irajá, eu vejo o Davi Luiz se destacando em detalhes, né? É um zagueiro de 400 milhões e nem por isso tem jogado correspondido ao valor, tá certo? Eu acho que a nossa seleção não teve nenhum progresso. Eu acho que nós estamos sendo beneficiados pelo fator sorte e que hoje, se ganharmos pela sorte, acredito que nós vamos ganhar, mas vai ser um jogo penoso, vai ser sofrido, não vai ser um jogo fácil. Mesmo pelos históricos das duas seleções, a caminhada até aqui, tá certo? Você vê os históricos, a Alemanha chega com 100% de aproveitamento, o Brasil teve alguns tropeços, passou alguns apertos, foi mais difícil para o Brasil chegar até aqui, foi mais fácil para a Alemanha. Então, a Alemanha tem um dos melhores goleiros do mundo. Eu tinha a oportunidade, na ocasião do último programa que participei, antes do jogo com a Colômbia, dar um crédito de confiança pro Júlio César. Eu achei que na hora que ele exigiu, ele correspondeu e foi assim contra a Colômbia. Então foi sorte. Fomos beneficiados pela sorte do dia D do Júlio César. Fomos beneficiados pela sorte na bola na trave, tá certo? A Colômbia, se for analisar, não mereceu desclassificar, não mereceu sair. Mereceu de igual para igual com o Brasil, mas eu acredito que hoje nós vamos passar, vai ser sofrido. Não torço hora nenhuma contra a nossa seleção, mas não tivemos progresso do início até. Houve algumas mudanças, porém correspondeu. O Maicon ataca mais, é mais ofensivo. O Daniel é mais de defesa. Então esses detalhezinhos. Neymar tá longe de jogar igual o Zico jogou, e o Bica sabe disso, o Rodrigo tá longe de jogar igual o Zico jogou, tá longe de jogar igual o Dirceu Lopes jogou, tá longe de jogar igual o Gerson jogou, tá certo? Então, olha, só um detalhe, em 70, acho que o futebol era um, hoje é outro, hoje é tudo moderno, mas em 70, se formos analisar, o último lance, os 4-1 contra a Itália, né, que o Brasil se sagrou campeão,
O Carlos Alberto, capitão, chegou junto com o Pelé. E nessa Copa, já há muito tempo, nós não temos uma jogada daquela. O lateral direito, em 1970, passando para receber a bola do Pelé. Coisa que não acontece. O Neymar teria que fazer a função do Pelé. E o lateral deveria receber bolas como aquela. E a gente não vê isso no futebol de hoje. Então, não houve progressão. Há muito tempo nós não temos aquele futebol bonito. Há muito tempo nós não somos o número 1 do mundo. Mas vamos ganhar a Copa no Brasil, se Deus quiser. Olha, Raul, daqui a pouquinho a gente vai colocar aquele assunto em mesa, porque em cima do que o Raul falou também, se o nosso futebol não é o mesmo, o futebol deles também não são. A maior dificuldade que essa Alemanha teve para passar para os adversários, teve que ir na prorrogação. Então, se a gente está na sorte, a Argentina está na sorte, essa Alemanha está na sorte. Com licença, o futebol deles progrediu. Da Alemanha progrediu, da Colômbia progrediu. Mas a Alemanha é 3 final que ela progrediu. Não ganha nada. E o nosso... Mas vamos ouvir a Fernanda. Fernanda, seja bem-vinda aí, boa tarde. Esse assunto nós vamos colocar na mesa aqui novamente, Raul, porque a gente vai falar muito dessa Alemanha e desse futebol brasileiro. Boa tarde, Fernanda, como é que você vê esse pré-jogo aí do Brasil? Como é que você sente esse clima aí? Você acha que essa Alemanha é estudo? Vamos começar a falar dessa Alemanha. Boa tarde, Irajá, boa tarde, ouvintes, boa tarde, bancada. Foi um jogo muito difícil, porém com... garra, né? Com um pouco de sorte também a gente pôde ganhar dessa Colômbia. Eu achei que o Brasil foi muito bem no primeiro tempo, porém ouvindo até comentários que a nossa seleção teve uma melhora sim. A gente não vai jogar os 90 minutos marcando em cima, chutando, mas eu creio que no primeiro tempo a gente mostrou muita determinação. O jogo de hoje vai ser muito difícil, como se diz o Raul. A gente pode sim ter uns sofrimentos a mais hoje, porque vai ser jogo muito duro. Eu creio que o Filipão hoje está com a cabeça não tão tranquila, mas ele tem que estar bem para escalar esse time sem o Neymar, que infelizmente está fora da Copa. E a gente acredita muito que ele possa fazer o melhor para colocar todos dentro de campo para estar ganhando esse jogo hoje. Tomara, viu, Fernanda? Olha, gente, a gente vai voltar com mais, com a participação dos ouvintes, que esse programa hoje promete, hein? Maravilha, Irajá, pessoal aí participando através do WhatsApp 37-98661-1886, mandando o seu palpite, a sua mensagem. Agora 2h20 e já temos aqui alguns palpites, hein? A Jéssica Caroline, do bairro Lagoa de Trás, falou aí que Brasil e Alemanha irá terminar em 1-1 e irá para os pênaltis. Tá aí o palpite da Jéssica, viu? O palpite aqui também de 2-1, não deixou o nome, mas tá valendo aí o palpite, viu? Também aqui a Rafaela tá dando o palpite dela aqui de 3-2. A Tiffany da Fazenda Terra Amarela, acho que o jogo ficará 2-1 aí para o Brasil. Então o pessoal que quiser participar através aí do WhatsApp 37-98661-1886 ou através aí do Facebook, facebook.com/104FM oficial. Lembrando que no finalzinho nós estaremos sorteando brindes entre os ganhadores aqui, entre os participantes, né, que deixarem a sua opinião aí, entre as pessoas que deixarem aí a sua opinião, o seu comentário aí sobre o jogo de logo mais. Na sequência iremos ouvir uma entrevista aí do Felipão, o técnico Felipão. Deixou aí os seus comentários sobre o jogo de hoje e falou também aí da ausência de Neymar. Vamos conferir. Se eu jogar com 3 volantes, uma das condições que eu posso jogar, eu vou dar mais liberdade aos laterais, normalmente. E se jogar com 2 homens, eu vou dar um pouquinho menos de liberdade, mas também vou acrescentar alguma situação diferente para causar algum prejuízo que a gente pode causar para a Alemanha. Quem assistiu 2, 3 jogos e que veio e nos deu a confiança de que aquilo que nós vamos fazer amanhã é o certo, é o correto, foram os auxiliares, foram os observadores, o Galo e o Roque. A ausência do jogador Neymar será usada como motivação. A parte dele, ele tinha feito. Agora é a nossa parte que nós temos que fazer. A minha, a do Thiago, a dos jogadores, a de todo o povo brasileiro. Que esse jogo é importantíssimo, esse jogo pode nos levar a uma final, esse jogo é o jogo realmente que nós vamos estar jogando, não apenas por nós, pelo nosso país, pelo nosso
por tudo aquilo que imaginamos, que sonhamos, mas também um pouco de cada um de nós pelo Neymar. 2h23 de volta. Então é isso aí, Irajá, Felipe. Será que os jogadores irão representar bem o Neymar? Olha, Márcio, estamos de volta aqui. Eu queria até que o Rodrigo falasse em cima aí. O Felipão tá falando aí dessas situações de jogo que pode acontecer, que com quem que ele pode entrar. E eu pergunto para vocês aí, quem joga hoje, quem você acha, ou quem vocês acham que deveria entrar? Bem, já pela entrevista do Felipão, a gente viu que ele desconversou muito, falou em 3 volantes, falou em vir com mais um meia. Então, ele chegou a tirar até o Maicon e colocar o Daniel Alves, né, Rodrigo? Sim, eu acho que na minha opinião, Irajá, o substituto natural do Neymar, se fosse um jogo comum ou um amistoso, o jogador que tem a característica mais próxima do Neymar é o Bernard. É o jogador mais ofensivo, um jogador que poderia fazer um Brasil mais ofensivo. Mas como é um jogo de Copa do Mundo, é um jogo mata-mata, o Filipão não vai pôr o Bernard. Então, assim, acredito que a melhor forma hoje do Brasil jogar contra a Alemanha era com o William e mantendo o Marco na lateral direita. Essa sim é minha opinião, minha modesta opinião. Mas pelo que tudo indica, pelo comentário da imprensa aí, ele deve entrar com 3 volantes e só o Oscar solto fazendo a armação desse time. Eu também não acho que seria uma boa opção, porque eu acho que a gente com 3 volantes, nós vamos chamar a Alemanha, como o Bica disse aqui, para cima do Brasil. Eu acho que a gente vai sofrer mais pressão dessa ótima seleção. Para mim, a melhor seleção da Copa, disparada, é a seleção da Alemanha. Ô Bica, a gente fez uma enquete aqui, os ouvintes participaram bastante dessa enquete, o pessoal opinando, e o Bernard entrou como opção, ganhou como opção disparada. A torcida queria ver o Bernard nesse time do Felipão aí. Mas como o Rodrigo falou, você acredita que o Bernard deve entrar pelo menos no segundo tempo? A possibilidade do Bernard entrar no segundo tempo é muito grande, principalmente se o Brasil estiver com placar adverso. Porque perdendo de 1-0 como perdendo de 3-4, o Brasil estaria fora da Copa. Mas as características do Filipão, pelos times que a gente vê ele armar, né, as seleções, ele vai evidentemente dificultar ao máximo as ações da Alemanha para depois tentar buscar o gol do Brasil para a gente passar para a final, né? Como o Rodrigo bem disse aí, o substituto natural do Neymar seria o Bernard, né? Mas ele já treinou a opção do William, né? E eu creio que ele vai ficar com essa opção de 3 volantes também, né? Agora, com relação à entrevista dele, dizer que vai dar mais liberdade para os laterais atacar, eu não creio em hipótese alguma, porque como que o Marcelo vai atacar sabendo que o Miller está jogando nas costas dele? E do outro lado, se o Daniel Alves atacar, quem vai estar do outro lado lá é o Mário Götze, né? Ou o Podolski, que deve entrar no lugar, né, do Klose. Então, quer dizer, aí eu penso que seria um suicídio para o Brasil. Ele ia dar muito campo para a Alemanha, porque os volantes que ele tende a colocar no jogo, 3 volantes, quer dizer, o volante teria que fazer o quê? Fazer a cobertura dos laterais. Então, não justifica 3 volantes. Então, prende um pouco os laterais e coloca um atacante, ou seja, o Bernard ou o William, né? Para que o jogo fica mais parelho. Porque se você também, os volantes, começarem a abrir, né, para fazer a cobertura dos laterais, você vai ter um Ozil vindo pelo meio, você vai ter um Toni Kroos vindo pelo meio, um Khedira vindo pelo meio. Então imagina o arsenal, né, da Alemanha no sistema ofensivo, né? Então eu penso, é a substituição natural, o Rodrigo muito bem disse aqui, ó. Sai Neymar, entra Bernard. E para te ser sincero, pelo que o Neymar jogou nas 2 últimas partidas, eu creio e eu tenho certeza, aliás, que o Bernard faria melhor. Então eu acho que a melhor opção, pura e simples, né? É evidente que ele vai voltar com o volante, né, Luiz Gustavo, então sairia Paulinho, né? Entraria Luiz Gustavo e Bernard na frente. Bacana, viu, Bica? Edinho Cirilo ele fica querendo que o Bernard entre até em qualquer posição. Mas, Edinho, esse meio de campo da Alemanha, que o pessoal fala que o forte da Alemanha, esse meio de campo que troca muito passe, o negócio seria congestionar esse meio de campo como o Felipão tá fazendo, ou você também gostaria de ver o Bernard no time?
Não, eu discordo, entendeu? Acho que você povoar o meio de campo com esse time da Alemanha é muito complicado, porque são craques, só tem jogadores bons. A gente não citou aqui o Schweinsteiger, que é um volante que é o camisa 10, é o cara que tem uma visão de jogo. Então, assim, eles tocam muito bem a bola, tem um passe muito perfeito, a precisão deles é quase 100%. Então, acho que a gente comenta que o Bernard, né, tá entrando ali até com o Fred ali, para ver se a gente consegue quebrar esse meio de campo, roubar uma bola ali e partir pro contra-ataque, porque o passe deles são muito perfeitos. Então, assim, os volantes, adiantar os volantes, entendeu? E tentar roubar essa bola. Porque se roubar essa bola e partir, agora, se você tira o Bernard só volante, você rouba a bola, como você vai partir? O Fred está lá na frente isolado. Você não tem o cara que faz que puxa o contra-ataque. Apesar que o Paulinho é um bom puxador de contra-ataque, mas você perde a velocidade. A gente já não tem o Neymar, né? Então fica difícil. Eu acho que povoar o meio de campo ali, eu acho que não é uma boa, entendeu? Eu acho que é complicado, né? Você vai esperar eles dar o passe ali, igual que der a brecha, vão lançar essa bola na área, aí já era, meu amigo. Bacana, Edinho. Raul Fontes, o que você vê de forte nessa Alemanha aí? O que o Brasil, o que a gente tem que tomar cuidado, Raul? Bom, Irajá, a Alemanha já é forte, já não é de hoje, já ela é tricampeã do mundo, então ela é uma seleção fortíssima, ela é uma seleção de jogadores tradicionais, desde a época de Matheus, desde a época, já toda a vida a Alemanha foi cotada como os melhores goleiros do mundo, né? Chegou como candidato, né, Raul? Chegou como candidato e chega em todas as Copas como uma forte candidata, então não é nessa Copa que a Alemanha está mostrando esse futebol. Já tem algum tempo que a Alemanha vem mostrando esse futebol. É um futebol frio, calculista, né? Mas porém, às vezes praticado com perfeição. Eles vieram para fazer aquilo. Eles vieram predestinados a cumprir aquilo. Se der errado, fazer o quê? Mas pelo menos eles estão dentro do que eles programaram de fazer. Eles vieram para ser campeão do mundo, você vê. Essa geração tá junto há muito tempo, né, Raul? Exatamente, essa geração inspirada por outros grandes craques. Aquele zagueiro famoso lá, me ajuda a lembrar aqui agora, o zagueiro alemão lá, Bica? Beckenbauer. Grande história, grande campeão da Maier, o goleiro. Maier, um dos melhores do mundo. Rummenigge, se for citar nome, Oliver Kahn, agora andou tomando uns peru lá do Ronaldo, mas... Já tinha sido eleito o craque da Copa, né? Exatamente, já tinha sido eleito. Falar em craque da Copa, você me perguntou, vou te responder rapidinho. Eles estão querendo transformar o zagueirão do Brasil no craque da Copa. Parabéns para ele, se conseguir provar que para todo mundo, para a imprensa, ele vai ser eleito, o Davi Luiz, o craque da Copa. Estão tentando provar. Mas também foi levado pela sorte, né? Porque a indefinição de cobrança de falta fez com que ele fizesse aquele gol. Tinha 2 jogadores, você não sabia qual que ia cobrar. Ele veio e bateu com perfeição e deu sorte de fazer o gol. Mas nada estava programado daquele jeito. Raul, eu discordo de você. Davi Luiz, você falar que ele é sorte. Davi Luiz está jogando. Naquele não é lance, pouco, não só do lance, não. O Davi Luiz, o cara, você não bola daquela toda hora. Você é jogador de futebol, você sabe. O cara quando bate na bola, você fala, esse aí é craque. E o Davi Luiz, quando ele bate na bola, você sabe. Você jogou futebol bastante, chutão. Não, se o cara bate na bola, você sabe. O Davi Luiz, daquele jeito ali, você falar que o cara é sorte, que isso? Na cobrança da falta, sim. Não, o cara treina, você sabe que o cara treina. O Davi Luiz treina, o Davi Luiz pegou os melhores clubes da Europa, você sabe que já passou com os melhores. E o cara. Mas não joga nem um terço do Brito, do Luizão Pereira, do Luizinho. Eu sei, mas nós não podemos. Mas nós não podemos. Eu sei, mas nós não podemos comparar jogador de 1970 com jogador de hoje. É outra história. Por quê? É outra história. O futebol tá mais pobre, né? Na verdade, isso em técnica e em arte, né? Porque isso. O financeiro tá mais mas vamos no momento agora, pra mim, ele joga muito e é craque. Ô, gente, a gente acaba de receber um reforço aqui de última hora aqui na nossa bancada, que é o doutor Éder Mota Barbosa. Fernanda, já você vai falar. Doutor Éder, boa tarde pro senhor. A gente está analisando esse jogo aqui, essa pedreira aqui, o Raul acreditando. Todos nós acreditamos que essa Alemanha seja uma seleção forte. Os caras são simpáticos, dançaram o lepo-lepo,
vão jogar com camisa rubro-negra, né? Cantar o hino do Bahia, mas são estudos, são de meter medo, doutor Éder? Dá licença, enquanto viajavam ontem, o Filipão dava entrevista, mas o Thiago Silva, os alemães estavam trabalhando no campo, estavam treinando. E a seleção mostrando embarque, desembarque, chegada e saída. E o Filipão. Treino regenerativo. Exatamente. Doutor Éder, boa tarde. Boa tarde, Irajá, boa tarde, pessoal da bancada, pessoal da técnica, boa tarde aí aos ouvintes da 104. Acho que o recado chegou aí, eu pedi para ligar. Nós tivemos uma audiência que começou às 8 horas da manhã, só acabou agora. Era até para a gente chegar a uma conclusão seguinte: é melhor a gente acabar isso que marcar para outro dia, então por isso o meu atraso, né? Eu tô pegando o barco aqui, tô vendo que a coisa tá até quente aqui, tá tendo até já divergência, que isso é importante, né? Só isso é importante. É importante, mas quanto ao jogo, gente, acho que qualquer um que de bom senso não vai falar que a coisa é fácil, né? Hoje nós vamos enfrentar uma equipe que não se preparou 2 meses, não. Uma equipe que vem se preparando para ser campeão mundial há muito tempo. Eu me lembro, voltando aqui do nosso primeiro programa, quando a gente falou quem seria, né, nós falamos em 5, só a Espanha que ficou no meio do caminho, realmente os 4 que a gente falou, e eu me lembro que eu e mais outro que disse que é o seguinte: tirando o Brasil, quem que seria? Seria a Alemanha, sem dúvida nenhuma. A Alemanha quando eu falo assim, a Alemanha vem preparando há muito tempo, acho que muita gente sabe disso, mas não custa nada, é um fato importante. Às vezes alguns até nem sabem. Enquanto, por exemplo, a Argentina alugou lá a Cidade do Galo, todo mundo, tem impressão, todo mundo sabe disso. A Alemanha, ela construiu lá onde ela está, lá em Santo André, que é onde foi lá descoberto o Brasil, o lugar mais bonito do mundo. Ela construiu uma estrutura todinha para ela fazer a preparação, e depois ela vai continuar com centro de treinamentos para revelar valores para mandar para o exterior. Agora, como o Raul disse, um pessoal que programa, né? Não, você vê. Até para cantar o hino é frio. Não, eles são mesmo. A Alemanha é tão organizada, e eles são tão assim, eles estão gastando. A Alemanha fez uma coisa que brasileiro faz, mas isso não é verdade. Porque de Porto Seguro até lá em Santo André, deve ter uns 50 quilômetros de rodovia asfaltada. Ela simplesmente mandou recapear tudo por conta dela. Você vê? Um time que faz isso quer ser campeão, não é igual o Brasil que 15 dias antes de começar a Copa começou a treinar. Então é o seguinte: a Alemanha é um time, isso foi o que o Raul falou, extremamente frio. É um time que extremamente frio, não deixa levar pelas emoções. Ela tem uma vantagem muito grande, que é ter parece que 7 ou 8 jogadores do mesmo time, né? É praticamente a base do Bayern de Munique. Então, eu acho o seguinte: é parada torta, gente. Se a gente passar hoje, a gente tem que pôr a mão pro céu, agradecer, e pode ter certeza, se a gente passar hoje, a gente vai ser campeão mundial. Porque o que está acontecendo é o seguinte: a gente ficou 1, 2, 3, 4, 5 jogos sempre assim. Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. E a gente aqui, honestamente, não melhorou nada. Não melhorou nada. O Brasil. É o que o Raul disse. O Brasil não melhorou nada. O Brasil, o último jogo, quem fez gol? 2 backs. Um back teve que ir lá fazer o gol, depois o outro teve que fazer um gol de falta. A gente continua com o mesmo problema do Fred, que vai terminar pelo jeito. Que Deus ajude, porque ele fala que o Mineirão dá sorte para ele. Ele não fez no primeiro jogo. Quem sabe hoje é o dia do Fred. Mas eu particularmente, hoje com essa correria, eu nem sei se já saiu a provável escalação do time do Brasil, né? Quer dizer, todo mundo sabe que o Dante vai entrar. E agora no meio, quem que vai? Quer dizer, aí agora é hora, né? Porque eu acho que se o Brasil entrar, igual eu penso vai entrar o Paulinho, os 2 zagueiros e o Fernandinho jogando um pouco mais adiantado, não vai resolver o problema do Brasil. Eu acho que o Brasil, hoje era dia do Brasil arriscar, falou: filho, é tudo ou nada. Se eu fosse treinador do Brasil hoje, o meu jogador seria o Bernardo. Pô, o menino tá lá, lança o menino lá, põe ele no começo do jogo. Se não jogar bem nos 30 minutos, tira ele, mas dá uma chance, o menino vai passar pela Copa sem jogar. Porque ele é o único cara do Brasil, do atual do plantel do Brasil, que pode tentar fazer o que o Neymar estava fazendo. O Neymar era o único homem que pegava a bola e partia para cima da defesa e puxava o contra-ataque.
Então eu não sei se vai entrar o Willian, quer dizer, o homem está fazendo uma série de mistério. Mas eu acho que, independente de quem for que entrar, é parada torta, a gente vai ter que contar com muita sorte para a gente conseguir passar para a final. Obrigado, doutor Éder. Márcio Costa, eu só vou fechar essa rodada com a Fernanda e já a gente vai para os comentários ali do Márcio e o que a galera tá pensando. Rodrigo, eu gostaria de pôr na mesa também aquele papo daquele técnico que a gente falou que não havia novidades dos técnicos, né? Parece que o técnico da Holanda surpreendeu, mas daqui a pouquinho a gente fala. Fernanda, pra gente, o que você tá esperando aí dessa Alemanha? Você ouviu aí o comentário de todo mundo, Não será um jogo fácil, o Filipão vai ter que ter uma carta bem positiva na manga. Você acha que a união hoje é tudo? Com certeza. O pessoal está mostrando isso pelas mensagens, até pelo próprio Neymar, né? Que estão mostrando a união entre os jogadores. E além disso, como não vai ter ele, alguém vai ter que chamar essa responsabilidade. Ou quem entrar, que seja o Bernardo, que seja o Willian, o próprio Fred, que diz que o Mineirão é a casa dele, o Hulk, o Oscar, que a gente ficou falando, o doutor Éder citou, jogou muito bem o primeiro jogo, mas depois apagou. Eu acho que, tirando o Neymar, que seria uma peça fundamental, talvez esses jogadores possam sim chamar a responsabilidade e querer ajudar mais o Brasil. Quem sabe hoje seja o dia. Eu acredito no Fred hoje. Márcio, com você. Boa tarde, acontecendo aí pra você o Balanço da Copa, diretamente aqui dos estúdios da 104 FM, 2 horas e 39 minutos. Pessoal participando através do WhatsApp aí, 37 9861 1886. Olha só, Brasil 3-1, Luiz Felipe participando com a gente aqui através do WhatsApp, hein? Olha, também o palpite aqui de 2-1 para o Brasil, tá bom? E diz aí que vai ser sofrido, como o Raul mesmo disse aí, tá bom? O ouvinte participando aqui. Tem outro palpite aqui, Brasil 2-1 também. O pessoal pode deixar o nome aí no WhatsApp pra gente estar falando o nome aqui, viu? A Ivone deixou o palpite dela de 2-0 para o Brasil. Quem tá participando com a gente é a Luana. Luana, o palpite dela é 2-1 para o Brasil. A Bruna, 5-0 para a Alemanha. Eliane, 2-1 para o Brasil. Olha, a Viviane também participando com a gente, tá participando aqui através do WhatsApp. Seria uma boa opção aí, o Dante no lugar do Thiago Silva e colocar o Jô e o Bernard no ataque, já que deve distribuir mais passes na frente, e os dois têm aí um entrosamento maior por ter jogado aí no Atlético Mineiro, sem Neymar e sem aí o rendimento aí do Fred. É a participação de mais um ouvinte também. Brasil 2-1, tá? Brasil 2-1, mais um palpite aqui. Pessoal participando aqui também através aqui do WhatsApp. Para você que não mandou seu palpite ainda, o telefone é 37 9861 1886. Pode ficar à vontade para dar o seu palpite, a sua opinião e participar do programa aqui. Temos também aí na nossa fanpage, facebook.com/104FM oficial. Você pode deixar aqui nos comentários aí o palpite, tá bom? Do jogo de hoje, ou a sua opinião também para o jogo de hoje. Quem deu uma entrevista aí foi o Bernard e o Willian. Vamos ouvir. Olha, é indiscutível. A gente sabe a qualidade que o Willian tem. Eu vim acompanhando desde o clube em que atualmente estou, que é o Shakhtar, e do Chelsea. É um jogador que tem uma qualidade incrível, que tem uma velocidade, que tem uma inteligência, que tem uma visão de jogo incrível. Então, eu tenho certeza que isso é uma complicação incrível para o Filipão, para poder escolher esse jogador para poder substituir Neymar. Então, deixar nas mãos dele. É difícil falar, também tem a qualidade do Ramires e tem de outros jogadores também para que ele possa escolher. E espero que, independente de quem seja, ele possa ser feliz na escolha. Eu iria falar com certeza as mesmas coisas que ele falou de mim, eu iria falar dele também, que é um jogador inteligente, jogador rápido, habilidoso, né? Como o próprio Filipão disse, que tem muita alegria nas pernas, né? Então, acho que iria conversar, né? E iria ver a melhor opção, mas com certeza aquele jogador que fosse entrar ou que irá entrar vai procurar fazer o melhor pela seleção.
Tá aí o jogador William concordando com a posição do jogador Neymar, que deu a primeira entrevista aí. Ô Irajá, e esse negócio aqui de 5-0 para a Alemanha, tá aí a participação de um ouvinte, e na opinião também, se colocasse o Jô juntamente com o Bernardo, dava entrosamento, porque no Galo eles fizeram demais. Irajá Felipe. Ô Márcio, essa sugestão aí do ouvinte, o Edinho sorriu até no canto da orelha e o doutor Éder abanou a cabeça aqui, viu? Disse que não. Mas estamos aí, gente, daqui a pouquinho a gente vai falar do Neymar, aí o Neymar falando a respeito aí do Bernard e também do William, mas eu queria perguntar para o Rodrigo, que eu achei muito interessante, eu queria até que a bancada participasse, ô Bica, que no último programa o Rodrigo, o Edinho abordaram, né, doutor? Nós abordamos aí um assunto que era a mesmice dos técnicos de futebol, que você não vê nada de novo, aí citamos até os técnicos argentinos que andam revolucionando aí, andam aparecendo no cenário. Aí nesse dia que a gente comentou isso, que não via nada de novo em matéria de técnico, me aparece aquele técnico da Holanda, né, Rodrigo? Que substitui o goleiro lá depois de 90 minutos, depois da prorrogação, ele coloca um cara para pegar pênalti e o cara pega também. O que é aquilo, Rodrigo? Vamos aproveitar, gente? Daqui a pouquinho a gente volta no assunto da seleção brasileira e a gente já fala um pouquinho aí dessa Holanda e Argentina também, né, Rodrigo? Já só voltando um pouquinho ali no tema do Raul com o Edinho e o Edinho discordaram ali, eu também concordo com o Edinho. Eu acho que o Davi Luiz é um excelente zagueiro, vem fazendo uma excelente Copa e eu acho que é motivo de aplauso sim o que ele vem fazendo com a seleção, inclusive com espírito de liderança e tomando frente ali como se fosse um verdadeiro capitão. Até hoje vai entrar como capitão, né? E outra coisa que eu achei que a gente não deveria deixar passar em branco é a não punição da FIFA do lateral Zúñiga da Colômbia, que eu achei isso um absurdo. Passar em branco, pelo que tá todo mundo falando aí, não vai ser punido e o que ele fez com o Neymar foi uma coisa maldosa, não disputou bola. Não foi uma mordidinha qualquer, né? Não, e outra coisa, eu acho que penalizaram demais o Soares e nada esse lateral colombiano. Agora, com relação aos técnicos, Irajá, eu mantenho a minha opinião, eu acho que assim como os argentinos vêm surpreendendo, o próprio Joaquim Low da Alemanha hoje, cada jogo ele entra com esquema, muda bastante o esquema, então assim, a gente vê que é técnico que tem a carta na manga. Van Gaal, o próprio Van Gaal que você citou aí na Holanda, aí já tinha o goleiro já treinado para os pênaltis, quer dizer, quem joga é um, quem vai para os pênaltis é outro, quer dizer, isso é tudo esquema de jogo, isso é tudo treinamento, isso é tudo alternativas que os técnicos europeus e alguns sul-americanos estão tendo, principalmente os argentinos, que eu acho que falta nos técnicos brasileiros. Como a gente falou no último programa, eu acho que os técnicos brasileiros nesse quesito estão deixando a desejar. Ô Bica, você que foi treinador de futebol, me parece que lá no time da Holanda existe o treinador para os goleiros, o treinador para a zaga, treinador para o meio de campo, treinador para o ataque. Realmente acontece essas situações? Eles têm uma equipe que, além de observar a equipe adversária, né, eles treinam esse tipo de situação, né? Em cada compartimento, né, da equipe existe um treinador específico. E essa ideia, me parece, foi até copiada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, já é sabido que a parte defensiva dela é treinada separado. Por isso que os Estados Unidos é tão bom defensivamente. Né? E aqui eu não sou advogado do Raul e permita-me também, o Rodrigo, discordar. Eu entendi bem o que o Raul quis dizer com relação ao Davi Luiz. Com os craques que já passaram na seleção desde 70, vindo de Piazza, Luiz Pereira, Edinho. Luizinho, aí vamos mais antigo, de Djalma Santos, enfim. Luiz Pereira. Isso, o Davi Luiz é um grande jogador, e ponto. Eu acho que para chegar a craque ele tem que caminhar muito ainda, na minha opinião. Né? Mas é um grande jogador, sem dúvida. Né? Então, com relação à Holanda... Você acha quem passa nessa Holanda e Argentina? Se você pegar a tradição, a Argentina passa, né? Porque a Argentina também tem um time ali que joga muito bem de meio campo para frente, a defesa deixa um pouco a desejar, os laterais, né? Não são fortes no ataque, mas a Argentina, queira ou não queira, tem um Messi inspirado. Não sei se o Di Maria vai jogar, que está fazendo uma grande Copa, né? Agora a Holanda, ela tem a tradição de jogar, sempre foi assim, ofensivamente. É o futebol mais bonito, para mim, juntamente com o da Espanha, que foi embora. Jogam para frente, jogam bonito, movimentam-se muito, não guardam muito posição, né? Mas infelizmente a tradição de ganhar título, de chegar e ganhar, a Holanda deixa a desejar. Portanto que ela é trivice mundial, né? Agora, a Holanda hoje, ao meu ver, está jogando um futebol bem mais bonito, mais vistoso que a Argentina.
né? Então ali eu penso que se pegar pela tradição, e tradição não ganha jogo, né? Vai dar no caso a Argentina. E emendando também com relação aqui, nós só falamos da Alemanha e bem. Evidentemente que o ouvinte, né, que está nos ouvindo, vai falar, mas e o Brasil? Então não precisa entrar em campo? Pelo contrário, Brasil é Brasil. O Brasil tem que ser respeitado, a sua camisa tem que ser respeitada. Embora o Brasil não esteja apresentando um futebol, né, que o torcedor tenha aquela confiança, né, que o Brasil vai entrar e ganhar. Mas o Brasil tem amplas condições de enfrentar a Argentina, a Alemanha de igual para igual hoje e também ganhar sem dúvida nenhuma, né? Nós temos grandes jogadores que também podem chegar lá e decidir a partida, né? O que nós não podemos é ser omisso, nós, que eu digo lá, a seleção brasileira, em colocar 3, 4, 5 volantes, esperar a Alemanha nos atacar pra gente pra tipo contra-ataque. O Brasil nunca foi de jogar em contra-ataque, o Brasil foi de jogar pra frente. Aí sim eu creio que nós podemos vencer a Alemanha. Ô Edinho Cirilo, em cima aí do que o Bica até disse, essa ausência do Neymar, eu não sei se eu perguntei isso para vocês, mas essa ausência do Neymar, talvez assim, por outro lado, pode ser até benéfica, porque a gente tinha aquela responsabilidade, não, nós temos que ganhar em casa, a Copa é aqui, mas agora talvez sem o Neymar essa responsabilidade diminuiu, você não acha? Se você pegar os jogos que o Brasil teve com o Neymar em campo, todos os lances do Neymar foram maioria individual. Você não vê aquela tabela, aquele toque, foram assim uns 2, 3 gols, né, que foi de toque, mas a maioria dos gols do Neymar foi individual. E esse individualismo que estava acontecendo, vai chegando no final, ele vai ficando dificultado, porque os caras vão marcando mais forte. Você pode ver que o Neymar, dos últimos 2 jogos, o Neymar não jogou. O pessoal marcou em cima e não jogou. Então, assim, a gente sempre cobrou aqui um futebol mais coletivo. Então, de repente, entrar outro lá, a gente consiga esse coletivo e, de repente, sair melhor do que estava acontecendo. Porque o Neymar, os últimos 2 jogos, ele não jogou. O pessoal marcou muito em cima, ele tentava 3, 4 ali, ele tentava driblar ali e não conseguia, entendeu? Então, de repente, com a ausência dele, a gente colocando o jogador ali, a gente pode ter um coletivo maior, porque essa seleção, ela é mais coletiva. Você vê que a gente tinha Ronaldinho, tinha Rivaldo, né? Tinha Bebeto, eram os caras ali que numa jogada eles definiam um jogo, o gol ali fazia e definia. Nós não temos isso mais, tem só o Neymar. Então eu acho que o nosso time é mais coletivo do que individual. Então na ausência do Neymar aí, de repente a gente pode até surpreender esses times aí que estavam marcando muito o Neymar, entendeu? Raul Fonseca acha que a nossa chance aí, é isso que o Edinho disse, é o coletivo, é todo mundo se doar, se superar, só assim venceremos, Raul? Bom, quanto ao Davi Luiz? Quanto à ausência do Neymar, eu acredito que vai ser prejudicial no sentido, porque ele trazia 3 para marcação. Verdade. Sempre tinha 3 jogadores em cima do Neymar. Agora, não sei se eles vão ter a mesma preocupação com os outros jogadores, né? No caso Bernard, ou que seja o Jô. O caso Jô e Bernard, isso aí já devia ser um assunto já superado, né? A gente já devia saber. Pô, já estamos na final, né, Raul? Já era para ter treinado esses 2 lá na frente, já que pertencem ao mesmo clube, jogaram junto há muito tempo, então já não é experiência mais, já devia ter feito, né, esse teste aí, não é verdade? Agora quanto a superação a superação de hoje, você acha que só assim teremos chance? Acredito na vitória do Brasil, vai ser sofrida, né? Agora, como ninguém na terra me ama mais do que eu faço minhas palavras do Bica. Às vezes foi mal interpretado. Hora nenhuma eu quis denegrir o Davi Luiz, jamais. Só que para ser um craque, falta mais um pouquinho ainda, referente ao que nós já vimos de alguns zagueiros jogarem, não é verdade? É isso que eu queria dizer, tá muito abaixo do que já assistimos. Só um minutinho, você me permite, se a gente for comparar jogador de hoje com a época de 70, com a época de 62, então a gente não pode fazer uma seleção, não tem condição de fazer uma seleção. E outra coisa, você tem que ver também que o futebol nivelou todo, que o futebol, as outras escolas também cresceram. Então quer dizer, e a nossa diminuiu. Quer dizer, com certeza, tem certeza. Com certeza, mas não dá para comparar o futebol de hoje com o de 70, com o de 62. Então, assim, no que a gente tem hoje, a gente tem que aplaudir o Davi Luiz, que é o melhor zagueiro que a gente tem. Para mim, junto com o Rúmeus, esse zagueiro da Alemanha, forma a melhor dupla de zaga do mundo. Eu acho que é um jogador normal. Nós temos outros zagueiros iguais a ele que poderia ter sido lembrado Raul, também, né?
É normal, tá momento, mas tá em nível de Brasil é sem dúvida o melhor zagueiro disparado. Ele está jogando numa grande equipe, ganha um bom salário, vale um bom preço, que é 400 milhões, então ele tem que estar lembrado como o melhor. Agora, de que maneira ele está sendo lembrado, eu não sei, porque no futebol está deixando a desejar. Então é o seguinte, eu acredito que nós vamos passar, vai ser sofrido, hora nenhuma, eu quero acabar com essa pendenga que eu sou contra o Brasil, jamais, eu sou brasileiro, lá na minha casa tem uma bandeira hasteada, erguida lá, tremulando, sou brasileiro, quero passar, mas Raul, mas eu acho que quem viveu o futebol dos anos 70, igual você viveu, o doutor Éder, entendeu? Acho que o Bi, eu acho que fica com esse momento do futebol. Não, eu acho que não vem não tô falando de dinossauro. Aqui não. Aqui, eu acho que viu. Fui privilegiado de assistir eu sei, mas eu acho que a gente tem que pôr na cabeça, eu tenho que pôr na cabeça que não volta mais, aquele tempo não volta mais. Pra você ter uma ideia, Raul, em 86, a seleção de 86, que era um dos melhores também, o pessoal fala, tinha um jogador jogando na Europa. Isso. 86, 8-2, um jogador. Na 8-2 não tinha nenhum jogador jogando na Europa. De 86 já tinha dois. Tinha dois. A de 90, todos já jogavam na Europa. A de 90, todos já jogavam na Europa. A de hoje, é só o Fred, titular, hoje, que joga no Brasil. Hoje o cara faz 4 gols e já vai pra Europa jogar bola. Hoje você pega um campeonato brasileiro, você faz 4 gols, o cara já vai pra Europa jogar. Olha, gente, em nome das mulheres aí que são nossas ouvintes, é a vez da Fernanda. Ô, Fernanda, você viu que o programa hoje tá acalorado, se o pessoal deixar, a gente fica aqui até às 7 da noite, e eu já queria avisar pra vocês que estaremos aqui no domingo, todo mundo reunido aí pra grande final. Fernanda, eu queria só arrematar rapidinho. Pode sim, Raul. Assim, 30 segundos para me arrematar. Ok, Raul. Vamos cair em contradição aqui. A gente começa na escola, no primário, depois a gente vai para o colégio, depois antigamente era o 2º grau e a faculdade. A gente evolui. Então, se nós tivermos escolas no futebol e esses jogadores foram escolas para nós, eles aprenderam mal a lição, então, porque eu devia ter visto o Luizão Pereira jogar bola, o Luizinho do Atlético jogar bola. Aí sim, nós regredimos, nós não aprendemos as lições, nós tivemos escola e não aprendemos, enquanto que os outros aprenderam conosco. O Pelé foi para os Estados Unidos ensinar, o outro foi lá para não sei aonde, e aí eles aproveitaram e aprenderam conosco, e hoje nós estamos bem abaixo do que... Raul, mas o que você está falando é que a gente terminou de falar aqui. É lógico que antigamente o Brasil fazia escola e os técnicos vinham aprender com o Brasil, os jogadores vinham aprender com o Brasil, aquele futebol moleque. Era bonito demais, bonito de se ver. Até hoje a gente fica vendo os vídeos. Era um futebol vitorioso. Com certeza, Raul. Mas só que o que a gente está analisando é a seleção de hoje. E hoje, no momento de hoje, a melhor zagueiro, no meu ponto de vista, do Brasil é o Davi Luiz disparado. Então, assim, na seleção de hoje, agora, se a gente for viver passado, a gente vai ficar chorando aqui pelo Zico. Jogou bola no América. Pelo Zico, pelo Falcão, então é complicado. Melhor frase do Fred foi no América, menino. Foi, né? Com certeza. Irajá, antes de passar para Fernando, esse assunto aqui eu tô vendo que já tá meio agitado. Então é o seguinte, aqui eu já passei dos 60, então eu conheço mais um pouco do que, assim... Mais que eu, mais que nós. Não, assim, não é por exemplo, eu vivi uma geração ainda mais antiga. Então, gente, o que se resume, na verdade, é o seguinte: antigamente, futebol era futebol arte. Quando o futebol começou, era 4-2-4. Quer dizer, você tinha 4 atacantes, 2 meio de campo e 4 backs. Ao longo do tempo, começou para 4-3-3. Depois foi para 4-4-2, hoje é 4-3-2-1, não sei o que, vai essa coisa errada toda. Então, por exemplo, eu via, por exemplo, vamos falar, 66 o Brasil, mas 70. Antigamente, por que faz essa comparação? Antigamente, o cara para jogar tinha que ser craque mesmo, porque era futebol bonito, era futebol alegria. Hoje é futebol força. Por isso que um Davi Luiz tá aí. Eu te falo hoje, o Davi Luiz, sem dúvida nenhuma, é o melhor back do Brasil, inclusive ele até agora é o melhor jogador da Copa do Mundo. Mas
Na época ele ia jogar no América. Só que tem, eu ia falar isso, só que tem que o Davi Luiz, se ele tivesse no tempo, tivesse disputando a posição, por exemplo, com hoje, com o Luizinho, com o Luiz Pereira, com o Oscar, com o Edinho, e voltando lá. Amaral, Polozzi. Então assim, a diferença é essa, gente. O futebol era futebol arte, hoje não. O que é o futebol hoje? Hoje futebol é futebol força, hoje é futebol empresa, é futebol negócio. Então hoje, meu filho, hoje você não precisa de ser muito craque, não. Por exemplo, você tem um bom empresário? Não, é igual o Davi Luiz, está sendo considerado o melhor até jogador da Copa. Mas é o que eu tô falando, não é aquilo que a gente viu no passado. Hoje o que é força, é empresário, é preparação física e tudo, né? Quer dizer, estou dando opinião aqui porque eu vivi uma fase mais antiga onde o futebol era muito mais prazeroso de ver. A bola tocava bonita, é igual disse, um time antigamente, era 4 atacantes. Hoje fala isso, que um time vai jogar no 4-2-4. Evoluiu tudo, a tecnologia, os estádios, evoluiu tudo, menos o futebol. Olha, gente, a Fernanda vai falar agora, mas o Raul, a gente tem que abrir aspas aqui pro Raul, porque talvez até na próxima semana a gente esteja falando que essa seleção brasileira foi campeã, mas no fundo foi uma seleção que jogou com 3 volantes, que se omitiu de colocar o Bernard para jogar um futebol ofensivo. Então a gente também tem que ir lá e vem cá, é tipo sanfona, né? Fernanda, você vê como é que hoje a discussão tá acalorada aí, né, Fernanda? Já tô adorando, é muito bom, falo, bom que eu fico só escutando, porque infelizmente eu não pude ver esses grandes jogadores jogar, mas hoje a gente tem que considerar, como se diz, o que tá lá dentro de campo. Então, para mim também o Davi Luiz tá jogando muita bola e com certeza pode ser um dos nomes da Copa aí. E você acha que, por exemplo, essa ausência do Neymar, isso pode dar uma refrescada no grupo, o pessoal agora se sentir mais relaxado, o pessoal se unir mais? Você acha, ou a gente pode sentir, como o Raul falou, é um cara que 2 marcariam, agora já vai sobrar? Como é que você vê isso tudo aí, Fernanda? Já seria sim, como o Raul disse, o Neymar, ele com os dribles, com toda a diferença que ele tem na velocidade, ele sim resgatava 3, 4 jogadores do time para estar marcando ele. Hoje a gente não vai ter ele, porém a gente pode ter outros jogadores fazendo essa função, que seria um Fred, um Oscar, que eu, como já disse, o Neymar seria um ponto de referência da seleção. Como a gente não tem esse ponto de referência, quem sabe os jogadores vai colocar a mão na consciência e vai chamar essa responsabilidade até então para tirar a falta do Neymar que ele vai fazer hoje, com certeza uma grande falta. E a gente espera muito estar domingo aqui comentando Brasil e Argentina na final. Se Deus quiser. Gente, agora eu quero voltar para o Márcio. Deixa eu só pegar aqui. Okay, eu sei, desde dessa que aconteceu a situação do Neymar, é lamentável, né? A gente vê um sujeito de 22 anos na situação total. Mas a minha esperança hoje que eu tenho no Brasil, exatamente por incrível que pareça, é com a ausência do Neymar, eu acho que vai melhorar alguma coisa no Brasil. Eu acho que, porque o Brasil estava jogando em função do Neymar. Era o Davi Luiz fazendo aquelas travessias de bola de uma área para outra. Quer dizer, hoje, os times já entravam assim, nós vamos pôr 2 no Neymar, 3 no Neymar. Hoje, como não tem Neymar, vai confundir a cabeça dos treinadores. Então, eu acho que hoje, estou acreditando muito que o Oscar vai aparecer mais no jogo. Por quê? Porque agora, quando pegar a bola, o jogador, ele não vai pensar que só tem o Neymar para jogar. Por isso que eu acho que o Fred vai jogar mais hoje. Eu acho que o Hulk vai jogar mais. Quem for o outro que for entrar lá, o terceiro, vai jogar mais. Por quê? Porque todo mundo agora vai pensar assim, nós temos um grupo de 10 jogadores de linha para jogar. E não só o Neymar. Então, eu acho sim, né? A gente sente muita falta do Neymar. Mas eu acho que nesse aspecto, eu acho que a ausência dele hoje vai ser benéfica para o Brasil. Eu quero agradecer a presença do senhor, nosso programa já terminou, tem base, gente. Até domingo que vem, queria deixar o senhor à vontade para o senhor deixar o placar do senhor aí, o palpite do senhor, o abraço do senhor, e vamos que vamos, Brasil. Bom, eu apesar de falar que é jogo difícil, mas eu sou muito otimista. Eu acho que vai dar Brasil 1-0. E eu queria. Otimista demais. Não, porque tem, não tá falando do doutor André, o promotor, tava com ele agora, ele falando em 4-0, pô, não, vamos de menos, né? O senhor já foi mais otimista. Mas é questão da realidade, né? Não adianta que eu me querer me iludir daqui 2 horas, eu tô na frente da televisão e ver uma coisa daquilo que não é verdade. Eu queria deixar um abraço aqui pro Devair, o paulista, que é
ouvinte da 104, que está completando mais um ano de vida. Parabéns, que Deus abençoe a vida dele. Rodrigo da Aquarela, muito obrigado aí pela presença. Deixa aí o seu placar, o seu alô aí. Obrigado, Irajá, obrigado pela oportunidade. Ô, Raul, mas a discussão nossa pode começar até aqui em Piuí mesmo. Se você procurar goleiro igual você atuou, igual o Éder, hoje não vai achar. Então isso vem de muito tempo, né? Irajá, se me permite, eu queria mandar um abraço aqui pro nosso amigo Luiz Moreno, que está lá em Pimenta, nos ouvindo aí. Ô, Luiz Moreno. Nosso amigo Zirinho. Ô, Zirinho. Zirinho, um abraço. O Luiz Moreno é o porta-voz do Éder Aleixo. O porta-voz. Tá arrebentando na Band. Arrebentando na Band, é isso aí. O Zirinho me lembra um Beck que jogou no Bangu naqueles tempos lá, Moisés. Ô, Irajá, será que o Zirinho pegava essa seleção da Alemanha aí? O que você acha? Tranquilo, viu? Tranquilo. Naquela época o Davi Luiz ia jogar com o Zirinho aqui, ó, no Atlético, no América. Mandar um abraço também pro pessoal da Anima aí, o Pablo, o Luiz Carlos e toda essa equipe competentíssima aí da Anima Soluções e a toda a família Aquarela Tintas aí. Bacana. Meu amigo Bica, muito obrigado aí pela presença mais uma vez, seu placar aí. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar comentando futebol. Eu acredito também, vou com o Dr. Ed, 1-0 Brasil, e digo mais, eu gostaria muito de ver o Ramírez atuando nessa partida. Eu acho que ele se sairia muito bem diante da seleção alemã. O Rodrigo falou o placar? O Rodrigo, você falou o placar? Eu vou de acordo com o pessoal aqui, 1-0 pro Brasil. Eu acho que vai ser unânime. E você, Raul, como é que é? Deixa o Edinho, eu vou dar o privilégio. O Edinho tem muito a ver com o treinador do Chile. Você tem algo em comum. Com o treinador do Chile, não sei. Não sei aí. Acho que é o Penteado, só pode ser. Só pode ser. Edinho Cirilo, muito obrigado pela presença aí, meu irmão, o seu abraço aí e o seu placar. Agradecer a todos aí, né? Hoje a discussão foi meio calorosa, né? Gente do céu, semifinal é assim. E eu tô postando aí tá a bagunça brasileira contra a organização da Alemanha. Como na bagunça brasileira está considerada a melhor Copa do Mundo, de repente a bagunça brasileira pode ganhar, né? Exato. Porque a bagunça brasileira está considerada a melhor Copa do Mundo. Engraçado, eu vi um comentário de um cronista do jornal Folha de São Paulo e ele disse o mesmo. Diz ele que parece que a gente falou para os gringos. Fiquem à vontade, desculpa a bagunça, por aí. Né? Então, assim, eu tô postando 2-1 novamente, o meu resultado é 2-1, né? E eu queria comentar o seguinte, o juiz que eu falei que roubava, o Drácula, ladrão, né? Quando o Atlético jogou lá na final contra o Raja, e ele roubou aquele pênalti, o resto, a torcida atleticana chiou, o resto brasileiro ficou calado. Agora que ele roubou do Brasil, todo mundo chiou. Foi todo mundo criticado, então, né? É engraçado isso, né? Seu placar? 2-1. E o alô? Eu quero mandar um alô pra minha esposa Nucé, minha sogra, Conceição, minha menina Ana Laura. Aproveita para fazer média no programa. Lá e ouvindo lá. É isso aí, Edinho. Meu amigo comentarista da Palavra Forte, Raul Fontes, você não é saudosista, Raul, a gente tem certeza que você falou. Eu vivi grandes momentos. Dos melhores tempos aí do futebol. Grandes alegrias, saudades aí desses tempos também. Infelizmente, estamos aí, mas vamos que vamos, né, Raul? Acompanhei essa evolução, que se houve alguma, né, eu acompanhei isso tudo. Então é o seguinte, eu quero agradecer lá o nosso amigo João Leite, lá da Autoelétrica, por nos ceder o experiente Bica, né? Durante esses jogos da Copa, trazendo aí a sua experiência, seu comentário. Muito obrigado, João Leite. Hoje a Raica esteve lá na Autoelétrica João Leite, arrebentou a boca do balão, tirou foto com todo mundo. Tem um fanzaço lá da Raica, lá na Autoelétrica. Tem lá, Raul? Não vou citar nome no ar assim para não comprometer, né? Mas tem um fanzaço lá. Tirou foto, foi aquela festa. Obrigado, João Leite, por nos emprestar o Bica. Agora é o seguinte, eu termino agradecendo, se eu me excedi em algum momento, me desculpe, sou brasileiro, vou torcer pela nossa vitória, vou com todos aqui, 1-0 Brasil, sofrido, cansado, mas nós vamos ganhar. E a única seleção que tem 2 super-heróis, o Hulk e o Homem Invisível, que é o Fred. Mas vamos que vamos, se Deus quiser vai dar certo. Abraço a toda a nossa equipe aqui. Valeu, Raul Fontes. Fernanda Guimarães, obrigado pela presença, aquele alô e o seu placar, né? Pois é, eu ia discordar do placar aqui, que ia pros pênaltis, a gente ia sofrer, mas eu acho que vocês estão mudando a minha opinião. Vamos juntar as forças, então? Vai ser 1-0, então? Então, 1-0 meu placar, meu abraço vai pro meu marido Edinho,
para o Bebé lá da gráfica, para as meninas da Lisa Cosmetics, não posso deixar de agradecer elas lá. E se Deus quiser, domingo, Brasil e Argentina na final. Brasil e Argentina, e lembrando, viu, gente, que a partir de 5 horas da tarde, numa parceria com a Tupi do Rio de Janeiro, a 104,3, vai estar levando aí as emoções de Brasil e Alemanha. Fala, Rodrigo. Só mais um abraço aí pro Marcão do Lavador, que está nos assistindo lá. Marcão, um grande abraço aí. Oi. E o kit lá? Vamos sortear aí pra quem acertar o placar do jogo aí, o Irajá. Aham. Ô Márcio Costa, eu quero o seu palpite aí também pro jogo, e o Rodrigo da Aquarela tá liberando um kit aqui lá da Aquarela Tintas aí pro pessoal que tá participando do programa. Dê o seu placar também, meu grande amigo Márcio Costa. Eu acho que hoje a seleção brasileira vence por 3-1, Virajá. Tô otimista aí, eu acho que a Alemanha vai ficar um pouquinho perdida aí, tá? De frente aí com essa seleção brasileira, que com certeza irá pintar aí modificado. E gol do Bernard. Gol do Bernard, Márcio? Gol do Bernard. Valeu. Olha, gente, agradecendo. Ô, Raul, o pessoal tá ouvindo a gente lá na Espanha, a gente não tá brincando, não. Tô falando 104,3 internacional. Ultrapassando barreiras. Lá em Barcelona, na Espanha, o Marcos, o Juliano, que é de Piumhi, e o Anderson, que é de Goiás. Um abraço aí, viu, turma? Um abraço aí. Márcio Costa, muito obrigado aí, grande abraço aí. Até o próximo programa. Vamos que vamos, Brasil.